As lutas de gladiadores talvez sejam o símbolo mais famoso do Império Romano. Em vários períodos fizeram parte de rituais sagrados, entretenimento, punição e dos jogos políticos. Os gladiadores eram amados e desprezados, tornavam-se verdadeiros ídolos das massas, algo como as estrelas do rock ou jogadores de futebol famosos de hoje em dia. Ao mesmo tempo, eles continuavam sendo escravos sem direitos, que eram obrigados a lutar e morrer para divertir a multidão. Por mais de 500 anos, os jogos de gladiadores foram o entretenimento favorito dos habitantes da Grande Roma, e somente a chegada do cristianismo pôs fim a essa diversão sangrenta. Neste episódio você vai descobrir o que realmente eram as lutas de gladiadores, um massacre cruel ou o mais popular show business da antiguidade. Como viviam e treinavam os gladiadores e qual era a posição social que ocupavam. Você também vai conhecer a história das lutas de gladiadores na Roma Antiga, suas regras e tradições. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. A história das lutas de gladiadores, do surgimento ao declínio. Provavelmente, a ideia das lutas de gladiadores, assim como muitas outras coisas, os romanos pegaram emprestado de seus vizinhos etruscos. Esse povo tinha o costume de organizar combates entre prisioneiros durante os funerais de cidadãos respeitados, acreditando que dessa forma prestavam a máxima homenagem ao falecido. Alguns historiadores sugerem que as origens das lutas de gladiadores devem ser procuradas na antiga China, onde já no segundo milênio antes de nossa era surgiram jogos mortais com touros. Existe uma hipótese de que os jogos de gladiadores surgiram no exército e eram realizados entre prisioneiros de campanhas militares. Dizem que era dessa maneira simples que os soldados romanos passavam seu tempo livre. Se isso é verdade ou não, é difícil dizer agora, mas sabemos com certeza quando as lutas de gladiadores se tornaram um evento público pela primeira vez, pois há registros documentais sobre isso. Os primeiros jogos de gladiadores aconteceram em Roma no ano 264 a.C., organizados pelos filhos de Június Brutus Pera durante seu funeral. 3 pares de lutadores participaram dos combates. Depois disso, houve uma pausa que durou quase meio século. Os jogos seguintes só aconteceram em 215 a.C. durante o funeral de Emílio Lépido. Eles duraram 3 dias e contaram com a participação de 22 pares de lutadores. E o famoso Cipião, em memória do pai e do tio falecidos, organizou em 206 a.C. uma competição de gladiadores, na qual já lutavam centenas de guerreiros, incluindo voluntários que decidiram demonstrar sua habilidade guerreira. No geral, entre os romanos da República Primitiva, as lutas de gladiadores não eram populares. Eles já tinham sangue e violência suficientes nas constantes guerras em que precisavam participar. Por isso, como entretenimento, preferiam competições esportivas, apresentações teatrais ou corridas de cavalos. A situação mudou quando a plebe romana, a ralé urbana, passou a desempenhar um papel importante nos arranjos políticos, sendo justamente para o seu entretenimento. No ano 105, as lutas de gladiadores foram incluídas entre os espetáculos públicos oficiais, e a responsabilidade por sua realização passou a ser dos funcionários do governo. O componente ritual do evento acabou de alguma forma ficando em segundo plano. Os jogos de gladiadores rapidamente se tornaram o espetáculo favorito dos romanos, e não apenas na capital, mas em todo o país. Por exemplo, há um relato de espectadores que deixaram uma peça teatral ao saber que logo começariam combates de gladiadores próximos. Cidadãos romanos, em seus testamentos, até davam instruções para que combates de gladiadores fossem realizados em sua memória. Eles eram organizados não apenas em fóruns ou teatros, mas até mesmo em banquetes. Os políticos romanos rapidamente perceberam os benefícios que os jogos de gladiadores traziam e começaram a investir grandes somas neles. Por exemplo, César organizou jogos luxuosos, onde lutaram 320 pares de combatentes. Seus adversários políticos ficaram extremamente assustados, pois os jogos se tornaram um meio seguro de conquistar o amor do eleitorado e vencer as eleições. Para tentar eliminar a compra de votos, por sugestão de Cícero, foi aprovada uma lei que proibia o candidato de organizar lutas de gladiadores durante 2 anos antes das eleições. Mas isso ajudou pouco, pois eles simplesmente passaram a organizar os jogos sob o pretexto de homenagens fúnebres a um parente. Eles abordaram a questão de forma radical.
Já na época do Império, foi simplesmente proibido que pessoas privadas organizassem lutas de gladiadores. Para realizá-las em Roma, um cidadão precisava da permissão do Senado. Agora, os jogos mais luxuosos eram oferecidos pelos imperadores, que às vezes demonstravam uma imaginação extraordinária. Assim, por exemplo, Clávio organizou uma grandiosa naumaquia, uma batalha naval de gladiadores no lago Fucino, com a participação de 19.000 combatentes e dezenas de navios. Conseguem imaginar quanto isso custou? O imperador Nero enviou parte dos senadores e patrícios para serem gladiadores, o que provavelmente agradou muito ao povo comum, e também realizou pela primeira vez combates entre mulheres. Domiciano colocou anões como gladiadores na arena durante o reinado de Trajano. Os jogos duraram 123 dias e contaram com a participação de mais de 10.000 combatentes. O imperador Cômodo lutou pessoalmente na arena, o que foi retratado no filme vencedor do Oscar de Ridley Scott. Com a disseminação do cristianismo, começou o declínio dos jogos de gladiadores. O imperador Constantino não os proibiu completamente, mas fez muito para limitar essa diversão cruel. Em 399, Honório fechou as últimas escolas de gladiadores e 5 anos depois, seguiu-se a proibição definitiva e absoluta dos combates de gladiadores. Gladiadores, quem eram eles? A palavra gladiador vem do nome da espada curta romana, gladius, e se traduz como espadachim ou portador de espada. Os gladiadores chegavam lá por diferentes razões. A maioria dos lutadores na arena eram prisioneiros de guerra ou criminosos condenados, para quem lutar na arena servia de fato como uma alternativa à sentença de morte. Alguns eram enviados à arena sem qualquer preparação, enquanto outros recebiam treinamento prévio na arte dos gladiadores. Se o condenado sobrevivesse por 3 anos, ele poderia receber o perdão. Havia também escravos, que seus antigos donos vendiam para as escolas de gladiadores. No entanto, muitos lutadores eram cidadãos romanos livres, que aceitavam voluntariamente ser gladiadores e eram os mais valorizados. Normalmente, essa profissão duvidosa era escolhida por soldados aposentados, desertores, fugitivos, pessoas das camadas mais baixas da sociedade e simplesmente por amantes de emoções fortes. O voluntário tinha que aceitar o status de escravo, cuja vida e morte, durante um período determinado, eram controladas pelo dono. Antes de começar sua carreira de gladiador, a pessoa fazia um juramento de que poderia ser queimada, amarrada, açoitada e executada com a espada. Durante escavações em Éfeso, foram encontrados 67 restos mortais de gladiadores da escola local, todos pertencentes a jovens de 20 a 30 anos com altura acima da média. Fisicamente muito fortes, seus ossos mostram sinais de intenso esforço físico. Os cientistas acreditam que alguns deles começaram a ser treinados na arte dos gladiadores ainda na adolescência, entre 12 e 15 anos de idade. Marcas de ferimentos cicatrizados, inclusive bastante graves, indicam um bom cuidado médico e alta qualificação. Os homens se tornavam gladiadores na esperança de alcançar fama e riqueza, conquistar o amor das aristocratas romanas e obter o status de membro de uma irmandade masculina especial. E é preciso dizer que um rapaz forte das camadas mais baixas da sociedade romana realmente podia enriquecer. Embora, é claro, as chances de morrer na areia ensanguentada fossem muito maiores para ele. Os mais sortudos, além do amor da plebe romana, recebiam prêmios em dinheiro consideráveis dos fãs, além de uma porcentagem das aposentadorias. Os espectadores frequentemente jogavam joias e dinheiro diretamente na arena para seus ídolos, o que também representava uma parte significativa da renda dos gladiadores famosos. Além disso, os lutadores davam aulas de esgrima para quem quisesse, recebendo por isso uma quantia bastante razoável. Havia também desvantagens. O status de gladiador era o mais baixo na sociedade romana, já que a profissão era desprezada. Já comparei os gladiadores romanos com as estrelas do rock modernas, mas eles se parecem mais com atrizes pornô que têm milhões de seguidores nas redes sociais. Mas para a sociedade respeitável, a entrada para eles está fechada, e ninguém tem muita pressa em se casar com elas. Os gladiadores viviam e se preparavam para as apresentações em escolas especiais, onde eram bem alimentados e recebiam tratamento médico qualificado. É verdade que as regras lá eram bastante rigorosas. Por exemplo, em Roma existiam 4 instituições desse tipo, e em cada escola havia uma equipe inteira de funcionários. Professores de ginástica e esgrima, armeiros, médicos, supervisores, cozinheiros e massagistas. O gladiador iniciante enfrentava treinamentos exaustivos todos os dias, do amanhecer ao anoitecer.
Quando ele dominava adequadamente os fundamentos da arte do combate, era então, de acordo com suas habilidades e preparo físico, designado para grupos especializados de um ou outro tipo de gladiador. Após o início das apresentações na arena, as condições de vida do gladiador geralmente mudavam drasticamente para melhor. Ele recebia um quarto individual, sua saúde era monitorada, podia passear pela cidade e, em caso de ferimentos, traziam mulheres para ele. Os lutadores eram atendidos pelos melhores médicos romanos, que eram famosos por tratar feridas com excelência. Por exemplo, na escola de gladiadores trabalhava Galeno, uma autoridade da medicina antiga. Os gladiadores viviam muito melhor não só do que os escravos comuns, mas também do que muitos romanos livres. Isso não é surpreendente, pois eram feitos grandes investimentos neles e esperava-se obter lucro. Vale destacar a alimentação dos gladiadores. Era farta, embora um pouco monótona. A base da dieta eram pratos vegetais, mingaus, sopas, feijão, legumes e pães. Graças a isso, os lutadores ganhavam peso rapidamente, mas provavelmente não pareciam magros e musculosos, e sim grandes e robustos. A camada de gordura servia como proteção extra contra os golpes, e os microelementos presentes nos pratos vegetarianos fortaleciam os ossos e aceleravam a cicatrização das feridas. Os gladiadores amantes e as gladiadoras, belos heróis corajosos da arena, eram verdadeiros símbolos sexuais daquela época. As mulheres simplesmente os adoravam. As romanas ricas, que queriam diversificar sua vida sexual, levavam gladiadores para a cama. Uma noite com um gladiador famoso custava uma quantia considerável de dinheiro, sendo que uma parte significativa ia para o dono do lutador. Não era raro que patrícias ricas contratassem gladiadores como guarda-costas pessoais. Normalmente, nesse caso, presumia-se que o guarda-costas estaria próximo ao corpo da dama não apenas durante o dia, mas também à noite. Pessoas famosas ainda hoje têm muitas admiradoras. Porém, na Roma antiga, a relação era algo maior. Eles realmente eram considerados o padrão de força masculina. Por exemplo, os romanos acreditavam que o suor, especialmente o sangue do gladiador, era o afrodisíaco mais poderoso. O suor era raspado da pele, misturado com cinzas e azeite de oliva. Os romanos tinham um costume estranho de pentear a noiva no dia do casamento com a ponta de uma lança. Eles acreditavam que esse procedimento ajudava a garantir o nascimento de filhos saudáveis e corajosos na futura família. Assim, a opção ideal era usar uma lança com a qual um gladiador havia sido morto na arena. Provavelmente, nesse caso, as crianças nasciam especialmente saudáveis. A prova mais evidente da popularidade dos gladiadores entre as mulheres foram os antigos grafites descobertos por cientistas em Pompeia. Eles falam de forma mais do que eloquente sobre as conquistas que os gladiadores alcançavam fora das arenas. Às vezes, nem mesmo as imperatrizes conseguiam resistir ao charme dos gladiadores. Dizem que a esposa de Marco Aurélio se apaixonou perdidamente por um deles. Quando o imperador soube disso, ele ordenou que o amante fosse morto durante o ato sexual, e assim foi feito. Messalina, esposa do imperador Cláudio e a ninfomaníaca mais famosa da história, simplesmente adorava gladiadores. Uma vez, ela salvou um deles da morte certa na arena, e mais tarde, o homem salvo tornou-se mais um de seus amantes. As damas romanas não apenas desmaiavam ao ver os heróis gladiadores, mas também tentavam a sorte na arena elas mesmas. Os estudiosos não acreditaram nisso por muito tempo, mas hoje esse fato já não causa dúvidas. Mulheres gladiadoras realmente existiram. Elas apareceram na arena relativamente tarde, já no período imperial durante o reinado de Nero. De acordo com os relatos de Cássio, Petrônio e Juvenal, as lutas femininas eram extremamente populares entre o público romano, mas bastante raras. Como havia poucas mulheres gladiadoras, a julgar pelos relevos preservados, as gladiadoras na arena faziam questão de mostrar seu sexo, expondo os seios e usando apenas pequenas tangas simbólicas. Se a maioria dos homens gladiadores eram escravos, entre as mulheres que se apresentavam na arena havia muitas mulheres livres e muitas vezes eram representantes das classes mais altas. Pelo menos é isso que Tácito nos informa. Mas nenhuma das fontes menciona batalhas entre gladiadoras e homens. Provavelmente as romanas lutavam na arena apenas contra outras mulheres. No ano 200, o imperador Septímio Severo emitiu um decreto proibindo as mulheres de participarem de combates de gladiadores.
O decreto do imperador foi precedido por grandes jogos em Roma, nos quais participaram gladiadoras. Os tipos de gladiadores, suas armas e equipamentos dependiam da especialização deles na arena. E havia uma grande variedade deles. Constantemente surgiam novos tipos de combatentes, enquanto os antigos saíam de moda. Em geral, armas e equipamentos dos gladiadores imitavam o armamento dos inimigos. Em Roma, por exemplo, o tipo mais antigo, pode-se dizer clássico, de gladiador eram os samnitas, nomeados em homenagem ao povo conquistado pelos romanos. Seu armamento consistia em um grande escudo retangular, um capacete com crista e penas de galo, uma espada curta e reta e uma caneleira na perna esquerda. Mais tarde, o nome samnita foi substituído por secutor, perseguidor, embora a aparência e o armamento dos lutadores permanecessem os mesmos. Os hoplômacos eram muito parecidos com os samnitas, mas estes últimos tinham escudos grandes e redondos. Os adversários tradicionais dos secutores eram geralmente os retiários. Eles receberam esse nome por causa de sua principal arma, a rede, equipada com pesos de combate pesados nas bordas. O retiário lançava sua rede de modo a enredar o adversário e, em seguida, o finalizava com o tridente ou com uma adaga. Ele não tinha capacete nem escudo. Esses lutadores só podiam contar com sua própria velocidade e agilidade. Para esse grupo, eram escolhidos os novatos mais rápidos e coordenados. Os gladiadores trácios estavam armados com uma pequena espada curva, caneleiras em ambas as pernas, um escudo retangular curvado, braçadeira de ferro no braço direito e um capacete com viseira cheia de aberturas que cobria todo o rosto. Eram lutadores de estilo claramente ofensivo. Além disso, havia ainda os mirmilhões e lacviatores, fortemente armados, que tentavam capturar o adversário com um laço. Os velites, que lançavam dardos nos oponentes. Os essidários, que lutavam em carruagens. Os andabates, que combatiam entre si usando elmos fechados e sem visão. E os sagitários, que atiravam flechas nos inimigos com arcos. Ao todo, existiam cerca de 20 tipos de gladiadores, sobre alguns dos quais sabemos muito pouco. As lutas na arena ocorriam em duelos ou batalhas de grupos, com até 100 soldados de infantaria e cavaleiros participando ao mesmo tempo. Os participantes demonstravam sua habilidade no manejo das armas e procuravam mais cansar ou ferir o adversário para forçá-lo a pedir misericórdia. Não era raro que nenhum dos lutadores conseguisse vencer o adversário e a luta terminasse empatada. Se o gladiador fosse ferido e já não pudesse continuar a luta, ele levantava 2 dedos, o médio e o indicador. Assim, ele reconhecia sua derrota e pedia misericórdia. Então, seu destino era decidido pelo público e pelo organizador dos jogos em Roma. A palavra final era do imperador e votava-se por meio de gestos. Existe uma opinião comum de que o dedo levantado significava vida e o dedo abaixado, morte. Há também outra opinião. Se o público queria a morte do lutador, simplesmente mostrava o polegar estendido, simbolizando a espada que finalizava. Os gritos com desejos das arquibancadas também eram importantes. Muitos pesquisadores acreditam que, se o imperador queria que o lutador fosse finalizado, ele simplesmente tocava o pescoço com o braço dobrado. O gladiador derrotado era ajoelhado e, se condenado à morte, recebia um golpe descendente no pescoço. A lâmina passava pela clavícula e perfurava o coração. Dessa forma, mostravam literalmente ao vencedor onde ele deveria desferir o golpe. Também é questionável o famoso grito "Ave, César, os que vão morrer te saúdam", que os gladiadores supostamente gritavam antes dos combates. Essa frase é mencionada apenas por 2 autores antigos, e ambos descrevem a mesma famosa batalha naval de gladiadores no Lago Fucino. É improvável que essa saudação fosse tradicional, provavelmente foi usada apenas uma vez durante um único evento específico: caça de feras. As lutas de pessoas contra outros animais eram tão populares entre os romanos quanto os combates de gladiadores. A escala desses eventos era simplesmente enorme. Nas arenas, milhares de leões, tigres, leopardos, ursos, panteras, touros selvagens, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, girafas e macacos eram mortos. Uma vez, conseguiram até trazer ursos polares para o Coliseu. Lutavam contra animais selvagens nas arenas. Os gladiadores bestiários eram treinados pela famosa escola matinal, e o treinamento aqui durava muito mais do que o dos gladiadores clássicos, os bestiários.
Eles aprendiam não só a manusear armas, mas também eram apresentados aos hábitos de diferentes animais. Esses eram os fundamentos do adestramento, e devo dizer que os treinadores da Roma Antiga alcançaram níveis impressionantes. Ursos andavam sobre cordas nos anfiteatros, macacos montavam em cães e cervos puxavam carruagens. Os bestiários sabiam matar os animais mais perigosos não só com diferentes tipos de armas, mas também apenas com as próprias mãos, o que, na verdade, agradava especialmente ao público. Também eram bastante populares os combates entre animais, por exemplo, entre elefantes e rinocerontes, lutas de gladiadores como show ou uma bacanal sangrenta. Nos últimos tempos da história romana, as lutas de gladiadores viraram um grande negócio altamente lucrativo. Preparar um lutador era caro e levava muito tempo, por isso as regras cruéis foram gradualmente suavizadas. Afinal, matar os atletas simplesmente não era lucrativo, era como matar a galinha dos ovos de ouro. Por isso, os combates raramente terminavam em morte. Dos 200 gladiadores conhecidos por nós, apenas 19 morreram de fato. Eles tinham cerca de 9-1 de chance de sobreviver. Assim, podemos concluir que, em determinado momento, as lutas de gladiadores se tornaram algo parecido com um esporte, cruel, sangrento, mas ainda assim um esporte. Curiosamente, apenas na arena os gladiadores eram rivais. Fora dela, eles se uniam em uma irmandade. Essas comunidades se apoiavam, garantiam enterros dignos, compensações e cuidados às famílias. Creio que feridos e doentes recebiam pequenas pensões. Sim, era como se fosse um sindicato da Roma Antiga. Bem, e os próprios lutadores, após o fim da carreira, muitas vezes se tornavam instrutores em escolas de gladiadores ou viravam seguranças. Dizem que eles também se tornavam assassinos de aluguel bastante competentes. As lutas de gladiadores são, sem dúvida, uma das páginas mais marcantes da história da Roma Antiga, por isso não é de se surpreender que despertem tanto interesse até hoje. Muitos chamam isso de barbárie. Sim, claro, é uma selvageria matar pessoas apenas por diversão. Mas estamos falando de uma época em que a morte era encarada de forma muito mais simples e a violência era algo comum. Mesmo hoje, na nossa era de humanismo, esportes violentos são extremamente populares. Muito provavelmente isso está na própria natureza humana que aprecia esse tipo de espetáculo. É isso por hoje, pessoal. Até mais.